Galera, eu vou fazer um comentário sobre esse vídeo dessa moça aí. E lá vou avisando que vai ser um comentário polêmico de um tema até que pesado. A chance de eu ser mal interpretado é bem grande, então vamos assistir aí. Confesso que eu tenho amado o TikTok, porque toda vez que eu tô de um amor, eu venho aqui e faço um vídeo retribuindo todo esse carinho e amor de alguns homens para com as mulheres. Então tem sido uma verdadeira válvula de escape para mim. Mas vamos lá, Marconi Luiz 19, heroína de quê? De muitas vezes ter que assumir responsabilidades que não são apenas delas. Como você diz, não é só o dever da mulher e responsabilidade criar um filho. É do homem também. Eu não sei se você sabe, mas precisa de um espermatozoide e de um óvulo para fecundar e assim transformar-se numa vida. A mulher não faz filho sozinha. Então, todas as mulheres que injustamente têm que criar o filho sozinhas, sim, elas são grandes heroínas, porque não é uma tarefa fácil. E é uma tarefa que não deve ser feita apenas por uma pessoa, e sim por duas. Eu imagino que das duas uma, ou você não seja pai, ou você seja esse tipão de pai aí que acha que a responsabilidade é só da mulher e o máximo que você vai fazer é jogar um futebol, um videogame com seu filho. E aí realmente fica muito difícil para você entender o porquê de eu chamar essas mulheres que criam filhos sozinhas de heroínas, porque elas não só criam os filhos, né? Provavelmente essas mulheres também trabalham, estudam, tomam conta da casa, fazem todas as tarefas. E aí, meu querido, a capa dessa mulher tá invisível, principalmente para pessoas como você. Então é isso, gente. Um beijo. Bom, tá aí o comentário da moça, né? Cara, seguinte, por que que eu acho que esse é um tema realmente polêmico? Existe uma certa romantização desse tema, principalmente na televisão, Rede Globo, a galera feminista, entendeu? Eu sempre percebi que essas redes de televisão, eles colocam uma glamourizada, eles dão uma romantizada nas piores coisas que existem no Brasil e no mundo, cara. Existia um programa da Regina Casé, que eu não lembro o nome, e graças a Deus ele acabou, que falava muito bem de favela, falava tudo, entendeu? Não era nem favela, era comunidade. Tudo que vinha daquele lugar era aplaudido, só faltava eles falarem bem até dos caras armados, né? Mas assim, só quem viveu numa favela sabe como é que é. Eu sei porque eu já passei muito tempo da minha vida em lugares como este, então eu tenho bastante prioridade para falar. Eu vejo com muita desconfiança o vídeo dessa moça e dessas outras mulheres que se enaltecem de serem mães solteiras e de terem realmente conseguido criar os filhos sozinha. E realmente, se ela ali conseguiu criar bem o filho e tal, numa situação dessas, eu não diria que é heroína. E eu vou falar por que que eu acho que não é heroína, mas realmente é uma mulher que merece todo o respeito do mundo, porque é uma coisa complicada. Até criar filho assim, com o pai e a mãe juntos e tal, é uma coisa difícil realmente. Mas por que que eu vejo com desconfiança isso? Primeiro porque tem várias pesquisas na internet, e eu não vou procurar porque isso dá trabalho, mas eu já li isso, então eu tenho certeza do que eu estou falando. A maioria da população encarcerada no Brasil e Estados Unidos, a maioria é de mãe solteira, entendeu? Ou de pai solteiro, tudo bem que é muito mais comum o homem abandonar a mulher com filho, não é isso? Então acaba assim, mãe solteira acaba se sobressaindo, mas esse argumento, cara, na maioria das vezes se mostra uma falácia. É quase impossível você criar uma pessoa bem criada, e no mundo de hoje, até se tiver pai e mãe já é difícil. Só mãe ou só pai criando essa criança, quase impossível, cara. Infelizmente, assim, eu não acredito nesse discurso. E eu vou falar de novo. Eu não acredito que é possível você realmente criar um ser humano saudável tendo só mãe ou só pai, entendeu? Não acredito. Inclusive, se vocês forem filhos de mães solteiras e tal, e quiserem deixar um recado, falar, ó, mestre, ó, você falou merda, deixa aí nos comentários aí. O próprio Olavo de Carvalho, numa entrevista que ele deu, assim, tem bastante tempo isso, até porque ele já morreu, né? Mas ele fala que ele foi filho de mãe solteira. Ele conta que para ele não ter entrado no crime, para marginalidade, foi muito assim, foi um milagre, né? É claro, ele como é um cara assim com o ego do tamanho do mundo, ele fala que ele só não foi para marginalidade porque o QI dele era mais de 100 e lá vai porrada, né? Mas segundo ele, todos os amigos dele eram filhos de mães solteiras também, todos eles foram para algum tipo de marginalidade. Então assim, é um discurso que não cola. O que que eu percebo quando eu vejo uma mulher assim bonita e tal, bem feita assim, tudo mais,
quando elas dizem esse tipo de coisa. Aqui, pessoal, eu vou generalizar, mas não é todo mundo, valeu? O que eu vejo são mulheres que sabiam exatamente quem era o pai do filho delas, com quem elas iam se relacionar. Geralmente são caras que já tinham feito filhos em outras mulheres e largaram elas a ver navios. Aí o que acontece? Essa moça teve o filho, o cara fez com ela o que já tinha feito com as outras e ela se ferrou. Só que como no mundo de hoje, se a mulher for bonita e tal, ela vende ali foto, pô. Tem no Instagram, eu conheço algumas do Rio de Janeiro que fazem isso. São mães, gostam muito dos filhos, não é isso? Eu tenho a acreditar nelas. E, cara, elas vendem fotos e tal e cuidam da família, entendeu? Porque realmente uma mãe que é muito pobre cuidar do filho sozinha, jamais que ela teria a aparência que essa moça tem, entendeu? Criança, assim, suga a vida mesmo, é algo desgastante. A mulher, quando é pobre e quer trabalhar normal, assim, normalmente num serviço qualquer aí, ser, sei lá, assalariado, ganhar 2 salários, bicho, ela literalmente ali se mata em vida mesmo pra criar a criança, cara, entendeu? E você não vê essas mulheres com esse discursinho besta, entendeu? Porque, querendo ou não, cara, a mulher sabe, bicho. Ela sabe o cara que ela tá se relacionando, ela sabe que vai dar ruim e mesmo assim vai por aquilo que a gente falou. Mulher nova, altas emoções, não é isso? Enfim, cara, infelizmente foram elas que caçaram isso. E não adianta falar que é heroína, mas por que não é heroína? Simples, galera. Todo mundo tem uma bomba pra segurar, cara. Todo mundo tem uma pica pra matar, entendeu? O homem tem também seus problemas. Eu não gosto muito do discurso dessas mulheres porque geralmente elas colocam os problemas delas muito acima do problema dos outros e fazem chacota com os problemas que o homem tem, não é isso? Por exemplo, eu tive muitos problemas na minha infância. Fui um cara obeso, entendeu? Não conseguia fazer praticamente nada assim. Não conseguia jogar bola. Eu tinha todo tipo de problema. É um problema menor? Para ela pode ser, mas só a gente sabe o que é o sofrimento que a gente sente. Entendeu? Todo mundo tem uma cruz para carregar e é isso. Quem fala muito bem isso é o Clóvis de Barros Filho. Ele mesmo fala que a vida é feita de tristeza e em alguns momentos tem felicidade. Eu não sei se eu concordo exatamente com essa frase, mas assim, cara, se vocês pegarem um índice dos países que mais tem casos da pessoa que tira a própria vida, vocês sabem muito bem o que é isso, você vai encontrar nesse ranking países ferrados, mas vai encontrar também países assim de riqueza absoluta, cara. Principalmente em índice de depressão em países grandes, entendeu? Países assim como tipo Suécia, Noruega, entendeu? Porque é aquilo, cara, a tristeza, o desafio ali, a porcaria é intrínseca do ser humano. Ninguém vai ter uma vida completamente feliz, não importa o que ela tenha. Vamos supor que essa mulher seja milionária, bilionária, entendeu? Para criar a criança sozinha. Ela não vai ter o desgaste que a criação do filho dela teria se ela fosse pobre, mas ela vai ter outros problemas, é claro, entendeu? A depressão, a solidão, tudo isso são problemas assim que vêm em país rico ou de pessoas mais ricas, porque o cara que é pobre, ele tá tão preocupado em sobreviver que ele não tem perspectiva de futuro, ou seja, ele não tem depressão, porque ele só tá pensando em sobreviver, entende? É por isso que eu acho, cara, que isso assim é um sensacionalismo, porque é aquilo, só quem é mãe solteira sabe como é que é criar criança, mas todo mundo tem algum tipo de problema, entendeu? E quanto mais vitimismo, quanto mais fraca for a pessoa, maior vai ser o problema, a verdade é essa, entende? Tudo é fácil para quem é forte, nada é fácil para quem é fraco, entendeu? Não sei se vocês já perceberam isso, é como você tá lá na academia malhando e tal, pegando peso, e você tem que fazer uma série, quanto mais tempo você enrolar para fazer aquilo, mais difícil vai ficando, entendeu? Infelizmente é isso, cara. É por isso que eu acho que, assim, esse tipo de vídeo é dispensável, entende? Para mim é só mesmo uma mulher, assim, querendo se vangloriar do fato dela ser mãe solteira e ela coloca num pedestal os problemas da vida dela e diminui o problema dos outros. Enquanto tem essa mulher mitando, fazendo vídeo aí falando sobre esse lance de ser mãe solteira, existem milhares de famílias na África, no Burundi, aqueles países terríveis que não têm o que comer e literalmente as crianças morrem de fome. É isso, cara. Valeu, fui, sigam o canal e ativem o sininho.